Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês como fazer o cálculo de área de algumas figuras lineares e vou dar algumas dicas para em algumas situações onde nós não lembramos de calcular a área através da fórmula, encontrar uma outra maneira de a gente calcular usando a composição e decomposição de figuras, ou seja, as figuras que você não conhece, não lembra da fórmula, por exemplo, você pode calcular usando este procedimento, certo? Vamos entender porque nós usamos determinado procedimento, usamos determinada fórmula de forma bem legal. Então, vamos lá. Área de polígonos lineares, ou seja, aqui eu tenho um retângulo. Então você fala, calcular a área de retângulo é fácil, é só multiplicar o comprimento pela largura ou a base pela altura, ok? Mas se eu te perguntar, o que é realmente a área de um polígono, você diz, não sei. Vamos lá. O que é realmente a área de um polígono? A área, pessoal, diz respeito, depende da unidade de medida que nós tomemos. Por exemplo, se eu tomar essa unidade de medida aqui, por exemplo, essa região compreendida entre esses 4 pregos, aqui é uma unidade de área. Eu preciso saber quantos quadradinhos desse cabe dentro desse retângulo maior. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então, cabe 12 quadradinhos desse, ou seja, a área desse retângulo é 12 unidades de área. Agora, por que isso? Porque nós podemos fazer multiplicando o comprimento pela largura, ou a base vezes a altura, ou a altura vezes base. Não interessa a ordem. Ok, vamos pensar aqui que a gente pode dividir esse retângulo em 3 outros retângulos menores. Ó, 1, 2, 3. Dividindo na horizontal, nós podemos calcular a área desse retângulo maior, dividindo em 3 retângulos menores. Cada retângulo menor com 4 unidades de área. 1, 2, 3, 4. Portanto, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Ou seja, o 4 foi somado por ele mesmo 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, 4 sendo somado por ele mesmo 3 vezes, nós temos uma soma de parcelas iguais. Daí nós podemos escrever uma soma de parcelas iguais como sendo uma multiplicação. Portanto, 3 vezes 4. Por outro lado, nós podemos dividir na vertical. Ó, nós vamos dividir esse retângulo maior em 4 retângulos menores. De 3 unidades de área. 1, 2, 3. Ou seja, 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Ou seja, o 3 foi somado por ele mesmo 4 vezes. Novamente, uma soma de parcelas iguais é uma multiplicação. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3, nós podemos escrever como sendo 4 vezes 3. Aí, explica, por exemplo, a propriedade comutativa. 4 vezes 3 é igual a 3 vezes 4. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá ok? Dando continuidade, vamos ver agora como calcular a área de um triângulo, aqui representado de verde. Para isso, para a gente entender a fórmula do cálculo de área de um triângulo, nós vamos tomar por base o cálculo de área deste retângulo, ok? Se a área desse retângulo são 12 unidades de área, a área desse triângulo é metade da área do retângulo, porque nós dividimos esse retângulo anterior ao meio, ou seja, traçando a diagonal. A diagonal, só relembrando, é o segmento que liga 2 vértices não consecutivos. Os vértices são esses pontos em que os lados, pessoal, fazem a curva, ok?
Então aqui a diagonal dividiu esse retângulo anterior em dois triângulos. Ó, tracei aqui esse triângulo verde e esse outro triângulo de cá. Logo, se a diagonal divide o retângulo ao meio, então cada triângulo desse possui metade da área do retângulo. Se aqui é 12, aqui é 6. Se a área do retângulo é base vezes a altura, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Base 3, altura 4 dividido por 2. Observe que eu utilizei base, essa região daqui, não importa, certo? Se forem perpendiculares, não tem essa ideia de a gente pensar que a base é só o segmento que está aqui sentado no chão. A grosso modo, nós podemos pensar, certo? Então, base pode ser tanto o elemento de cá como o elemento de cá. Daí, nós concluímos que a área do retângulo, certo, serviu de base para a gente calcular a área do triângulo. Ou seja, a área do triângulo é metade da área do retângulo. Se o retângulo é base vezes a altura, o triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Prosseguindo, pessoal, nós temos agora esse retângulo aqui, que é um retângulo especial. O que é que tem de especial? O comprimento dele coincide com a largura. Então, nós temos um quadrado, ou seja, um retângulo que possui todos os lados iguais. Retângulo por quê? Porque possui 4 ângulos retos. Qual a diferença entre o retângulo e o quadrado? É exatamente o valor dos lados. Porque todo quadrado é um retângulo que possui os 4 ângulos retos. Mas nem todo retângulo é um quadrado, porque só é quadrado se todos os lados forem iguais. Beleza? Não esqueçam disso. Então aqui o mesmo procedimento, nós multiplicando o comprimento pela largura, como o comprimento e a largura são iguais, nesse caso aqui, por exemplo, 3 vezes 3, nós escrevemos como sendo 3 ao quadrado, que dá 9. Pois é, se for 4, por exemplo, vai ser 4 vezes 4, vai dar 4 ao quadrado, que dá 16. Se for 5 lado do quadrado, vai ser 5 vezes 5, que dá 25. Ou seja, generalizando, se o lado de um quadrado for L, L sendo um número qualquer, a área vai ser L ao quadrado. Ok? Essa é a fórmula que vem nos livros didáticos. Aqui eu não coloquei a fórmula algebricamente. Ok? Não tem nenhum problema. A área do trapézio. Moisés, eu preciso calcular essa fórmula esquisita do trapézio? Não. Certo? Então você pode fazer a composição e decomposição das figuras e resolver. Porém, é interessante que você saiba a fórmula, porque você ganha tempo para fazer esses cálculos. Mas se não souber, não se desespere. Faça a decomposição, que você vai fazer também tranquilamente. Vamos fazer aqui pelos dois processos. Inicialmente vou utilizar a fórmula, que é base maior, a base maior, certo? Nesse caso aqui foi 6. Estamos tomando como uma unidade de comprimento a distância entre um prego e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base menor, aqui em cima, 1, 2, 3. Base menor 3. Altura, 1, 2, 3. Ok? Então, a área do trapézio é dado por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior 6, base menor 3, 6 mais 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 por 2, 13 e meio. Esqueci a fórmula, não lembro. Vou ficar sem fazer minha questão? Não. Vamos lá. Você pega aqui, ó, divide esse trapézio em duas figuras que você conhece. Essa área daqui, certo? Que você conhece, que é um retângulo. Nesse caso aqui vai ser um retângulo especial que nós chamamos de quadrado, não é isso? Então, 3 por 3, não é isso? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó. Então, é a mesma área desse retângulo anterior. Então, 3 vezes 3 dá 9. Basta que a gente calcule agora a área dessa figurinha aqui, ó, desse triângulozinho. Então, você poderia utilizar dois procedimentos. Ou fazer a composição, transformar em um retângulo e depois
dividir por 2, ou você já sabe a fórmula de calcular a área de um triângulo, você vai resolver utilizando a fórmula, não é isso? Base 3, não é isso? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes a altura 3, dividido por 2. 3 vezes 3, 9, dividido por 2 dá 4,5. Então, 9 mais 4,5 dá 13,5. 9 mais 4, 13, mais 0,5, 13,5. Ok? Então, se não lembra a fórmula, não se desespera. Tenta fazer esse processo de composição e decomposição de figuras. Tá ok? Dando prosseguimento, nós temos aqui o losango. Legal, olha o losango onde está. Na bandeira do Brasil, cara, que legal. Olha a bandeira do Brasil aí com as figuras geométricas. Ó, o retângulo. Ó, o losango. E ó, o círculo. Certo? O círculo ou circunferência, Moisés. Não vou falar de figuras circulares, mas já que essa apareceu aqui, deixa eu falar. O círculo, pessoal, é a região toda, é a área toda. A circunferência é só o contorno. Tá ok? Então, diferença básica entre círculo e circunferência. Qual a área de um círculo? É dado por π vezes r ao quadrado, onde r é igual ao raio. Então, nós vamos falar neste encontro. No próximo, nós vamos falar da área das figuras circulares, certo? Só adiantando aqui, apareceu o círculo, eu vou falar. É dado por π vezes r ao quadrado. Por exemplo, se o raio for 10, fazer um cálculo rápido, a área vai ser π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, vai ficar π vezes 100, ou seja, 100π. Como π equivale a 3,14, vai ser 100 vezes 3,14. 100 multiplicando 3,14 é a mesma coisa de você pegar o 3,14 e deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita. Não é isso? Então vai ficar, a área vai ser 314. Portanto, a área de uma circunferência de raio 10 vai ser 314 centímetros quadrados se o raio for em centímetro, 314 metros quadrados se o raio for em metro, e assim sucessivamente. Depende da unidade de comprimento que nós estivermos trabalhando. Beleza? Tranquilo? Vamos deixar o círculo para lá. Vamos voltar para as lineares. As circulares não é agora, Moisés. Não sai do assunto. Não mistura tudo que eu fico doida, mas não. Vamos voltar, ok? Área de polígonos lineares, que é bem mais fácil. Você faz utilizando composição e decomposição de figuras. Certo? Então vamos lá. Área de um losango. A área do losango é dado por dzão vezes dzinho dividido por 2. Traduz para mim aí, Moisés, o que é dzão, o que é dzinho. Certo? Tranquilo, vamos lá. Vamos traduzir. A diagonal maior, pessoal, nós sabemos que a diagonal já foi traduzido lá. A diagonal é o segmento que liga dois vértices não consecutivos. Então aqui nós temos duas diagonais. Essa diagonal aqui grandona, nós chamamos de diagonal maior. E essa diagonalzinha de cá, nós chamamos de diagonal menor. Essa figurinha aqui, pessoal, eu coloquei verde, não condiz com nada do losango, certo? O losango é só essa figura aqui, ok? Esse procedimento que eu fiz aí, está na foto aí, é só para a gente utilizar um outro procedimento sem usar essa fórmula, ok? Então, dzão é quem? Dzão é, vamos ver quanto é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós estamos considerando como uma unidade de comprimento a distância entre um prego e outro, ok? A distância horizontal ou vertical, tá ok? Então, a diagonal maior é 10. A diagonal menor é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal menor é 6. E a área é dada por dzão, 10 vezes 6 dividido por 2. 10 vezes 6, 60, dividido por 2 dá 30 unidades de área. Moisés, eu não vou decorar essa fórmula, não vou lembrar na hora, mas lembre que adianta a sua vida. Mas se eu não lembrar, o que é que eu faço? Pega isso aqui, cara,
observa que dentro do losango você pode escrever 4 triângulos de mesma área. Ó, certo? Ok? Esse daqui que eu já coloquei aqui, certo? 2, ó, beleza? 3 e 4. Então basta que eu calcule a área desse triângulo e multiplique por 4. É isso, então some esse mais esse mais esse mais esse, ok? Para calcular a área desse triângulo eu já sei a fórmula, mas agora eu não, vamos supor que eu não sei a fórmula do triângulo, só sei a fórmula do retângulo. Então peguei isso aqui, vou calcular a área desse retângulo e dividir por 2, não é isso? A área do retângulo eu sei que é comprimento vezes largura, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, a área desse retângulo todo é 5 vezes 3, que dá 15. Como eu quero só a área desse triângulozinho, que é metade da área do retângulo, vai dar 15 dividido por 2, que dá 7,5. Então, 7,5 mais 7,5, 15, mais 7,5, 22,5, mais 7,5, 30. Beleza? Então, tranquilo. Áreas de figuras lineares. Filé. Se for a área, pessoal, de qualquer... Vou voltar cá para o outro slide. A área de qualquer paralelogramo. Paralelogramos são todos os lados paralelos, ok? Por exemplo, você pegar uma figura aqui, escrever isso aqui, por exemplo, seria um paralelogramo. É a mesma fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. E as outras fórmulas, se você não lembrar, você faz composição e decomposição, que você consegue calcular a área de qualquer polígono linear, ok? É isso aí, um abraço e até a próxima.